Força magnética sob correntes elétricas em fios. Achou que tinha acabado? Essa caiu na prova do Enem, né? 2013, eu acho. Ele botou uma molazinha lá, um sistema que usava força elástica, força magnética. É essa aqui. Até escrevi ali para não ter problema. Mais é de quê? Mais, positiva. Não sei se mudou, né? Aí esse fio que é atravessado por uma... Está imerso num campo. Por exemplo, está entre dois ímãs, um norte e um sul. Só hoje, nada. Aqui. Logo, tem carga. Tem velocidade. Está imersa num campo. Vai ter que ter força magnética. Regra da mão direita. O campo está o quê? Entrando, velocidade para lá, VB para cima, carga positiva, força magnética para cima. Foi? Mole, né? Já tá de letra essa, né? Hein? Isso quer dizer que esse fio vai ser empurrado para cima, não? Mas peraí. A força magnética é que VB seno? Mas carga é corrente vezes tempo. Não é definição de corrente? Corrente média, né? Carga sobre tempo? Esse fio tem ou não tem um tamanho L? Se eu pegar uma carga indo daqui para lá, ela pegou um delta S L no tempo T. Essa carga se movendo dentro do tempo tem a corrente. Junta essas três. Junta as três. No lugar do Q vai entrar quem? I delta T. No lugar do V, L delta T. B seno. Posso cortar delta T? F igual a Biu. Biu vezes quem? O seno. Mas se o ângulo entre a corrente e o campo for 90, a corrente não está no quadro? O campo não está furando? Não é 90? F igual a Biu direto. Porque qual é o seno de 90? 1. F igual a Biu. É ou não é força magnética sobre corrente? Então, se um fio estiver sendo atravessado por uma corrente, vai surgir o que nele? Uma força magnética, rapaz, ali. F igual a Biu. Esse é o princípio de funcionamento dos motores. Motorzinho do ventilador funciona assim. Joca ajuda. Observe. Vai pra cá, presta atenção. Aqui tem o polo norte, aqui tem o polo sul. Tem ou não tem um campo magnético aqui? Tem ou não tem? Aí sabe o que eu fazia? Meter uma espira aqui assim, ó, retangular aqui assim, ó. Meter uma espira aqui, ó. Horrível. Ó. Meter uma espira ali. Ficou bem ruinzinho, né? Ficou bem ruim. Mas também não precisa ser tão sincero. Meteu uma espira aqui, ó. E essa espira ligada numa engrenagemzinha. Vou pegar essa espira e vou ligar na tomada. Vai passar o que ali? Vamos estudar isso? Vamos estudar. Vai entrar uma corrente aqui. Quando essa corrente passar aqui, tem ou não tem um campo aqui? Se tem uma corrente, concorda que a corrente, ela ocupa o lugar do V? Hein? Não é F igual a QVB? Seno. Tem B? Tem seno? Hein? Concorda que a velocidade está exatamente ocupando o lugar da corrente, porque são cargas em movimento? Então a regra continua a mesma. Não é VB? E a palma da mão não é o VB? No lugar do V está quem? Corrente. B. Era uma regra. Só que com uma vantagem. A corrente é sempre de cargas o quê? Então o VB já é a própria força magnética, a palma da mão. Então é uma nova regra? É a mesma. Então ou é V e B, palma da mão é VB, olha a carga para ver se o F está a favor ou contra. Ou é A e campo e a palma da mão é a força, porque a corrente vai ser de carga positiva, que é a corrente convencional. Foi? Foi? Não é para ter tanto medo assim? Meu Deus! Isso aqui não é o V? Corrente. O campo não é norte para o sul? Palma da mão está o quê? Concorda que vai empurrar essa espira para baixo? Fala pro Joca. Como se estivesse sentando no quadro. É isso ou não? Força. Agora continua. Vem com o Joca. Continua com a corrente. Corrente. A corrente aqui de novo. Aqui ela é paralela ao campo. Olha a corrente. Olha a corrente. O campo não é norte e sul?
Olha a corrente, olha o campo. Para onde está a palma da mão? Concorda que vai puxar essa espira para cima? Hein? Estou colocando a espira aqui, norte e sul aqui. Ok? A espira está aqui, norte e sul. Então uma força é para onde? Para baixo. A outra força é para onde? Isso não forma um binário, não? O que faz isso aqui então? Gira. Princípio dos motores. Então como é que se faz um motor? Bota um ímã para formar um campo, mete uma espira e passa uma... Por isso tem que ligar na eletricidade. Ligou, passou corrente. Lá dentro tem um conjunto de espiras. Esse conjunto de espira está imerso num campo magnético. E essa espira está ligada na engrenagemzinha que faz girar a hélice. Isso aqui não vai... Não. Isso aqui não vai girar? Hein? Aqui tu bota a hélice do ventilador, pô. Tá girando. Tudo isso por quê? Porque corrente imersa em campo vai gerar uma força magnética. E vai girar. Forma um binário. Foi? De verdade? É assim também que funcionam os amperímetros, tá? O amperímetro é assim. Você tem um norte, um sul. Aqui está o ponteiro. E aqui tem uma espira. Quando a corrente passa, esse ponteiro gira. De acordo com a corrente, ele vai dando ângulo. Cada corrente para um ângulo, vai marcando a corrente. Vem para cá. Já viu em estrada, quando você passa em estrada, que tem umas fiações? E que tem umas bolas? Sabe o que são aquelas bolas? É para os fios não encostarem um no outro. Aquilo não está exposto ao ar? Ao ambiente? Aí está exposto a passarinho que fica bicando, que pode desencapar aquilo, está exposto ao ambiente, aquilo pode desencapar. E o que pode acontecer? Está aqui. Vamos supor que tem um fio de alta tensão aqui e outro aqui. E as correntes que passam nele são no mesmo sentido. Olha o que vai acontecer com eles. Vão o quê? Se atrair, cara. Aí se eles vão se atrair, eles podem ou não podem encostar? Aí bota aquela bola isolante para não deixar um fio encostar no outro. Tu achou que fosse uma sinalização qualquer? Pro avião não bater? Um avião naquela altura é complicado, né? Aí já caiu faz tempo até, né? Um avião naquela altura não adianta mais sinalização, já tá caindo, já era. Já ouvi? Já ouvi. Você tá falando que eu já ouvi. Olha aqui, agora presta atenção, muita atenção. Porque agora vamos ter que usar as duas regras ao mesmo tempo ali. Ao mesmo tempo não, mas no mesmo exercício. Esse fio 1 está passando uma corrente 1? Se está passando uma corrente 1, ele gera um campo magnético, que aqui entra e aqui sai. Certo ou não? Certo ou não? Então esse fio 1 com a corrente 1 está gerando um campo 1 que entra no fio 2. Enxergou ou não? Corrente não está aqui? Corrente que atravessa fio, o campo não gira, não é assim? Então aqui ele está o quê? Então, porque tem essa corrente, ela gera um campo entrando no fio 2. Certo ou não? Então, o fio 2 está dentro de um campo magnético que gerou a corrente 1? Mas o fio 2 também é atravessado por uma corrente. Se ele está dentro de um campo atravessado por uma corrente, esse campo não está entrando? Campo entrando, corrente para lá, gera força para cá. Sim ou não? Agora vamos lá. O fio 2 também tem corrente? Essa corrente vai gerar um campo no fio 1? Faz a regra, corrente, aqui entra, e lá no fio 1? O campo está saindo. Então esse fio 1 está imerso num campo que sai, gerado pela corrente do fio 2. Tá certo ou não? Corrente não está assim? O campo não está assim? Força para cá. Resultado dos dois fios se atraem. Sim ou não? Vem para esse. O fio 1 tem corrente? Faz a regra. Corrente está o quê? Para cima, vai. Ele vai estar o que lá? Então aqui tem um campo entrando gerado por essa corrente. Então esse fio está imerso no campo dessa corrente. E esse campo está o quê?
mas a corrente está para baixo. Força para lá. Tá indo ou não tá indo? Vamos comigo. Tá indo ou não? Agora faz ao contrário. Fio 2. Corrente para cá. Corrente para cá. Não é isso? O campo vai estar o que aqui? Então essa corrente 2 gera um campo entrando no fio 1. Campo entrando. Corrente para cima, força para lá. Conclusão, essas forças fazem o quê? Esses fios fazem o quê? Se atrai ou se repele? Se repele. Então, corrente no mesmo atrai sentidos opostos? Repele. Por isso que bota aquela bolinha colorida aqui, ó. Para não deixar os fios o quê? Se encostarem, porque pode ter atração. Então, vamos de novo. Fio 1. Tem corrente no fio 1? Corrente do fio 1 gera campo entrando no 2. Se o campo está entrando, a corrente está para lá, a força está para cá. Então, assim, assim. Assim. Entra. E assim, isso. Então aqui entra, aqui sai, mas eu estou aqui. Se eu botar um outro fio aqui, acontece outra coisa. E estou só aqui, ó. Entra. Entra corrente e força. Corrente 2. Gera um campo aqui. Entra aqui, sai aqui, não? Corrente 2. Não é sai? Se o campo sai, a corrente está para cima, a força está para cá, ó, a atração entre eles. Não são as duas regras juntas? Primeiro você usa a regra da corrente para achar quem? O campo. Depois, com um campo e com a outra corrente, você acha a força. Como é que acha essa força? Aí que tu vai sentar na nave mesmo. Olha o tamanho. Mas não tem que decorar. Primeiro que eu acho que não vai cair assim. Acho que pode cair isso, né? Se atrai ou se repele, isso eu acho que pode cair. Bem fenomenológico. Assim, também se cair, irmão, tá fudido. Não, é brincadeira. Olha aqui, olha aqui. Brincadeira, brincadeira. Não tem desespero, não tem. F não é igual a Bill. Mas o campo gerado no φ é μ vezes I sobre 2πd. Você não viu isso aqui naquela aula na sala grande? É só juntar as duas. Não tem que decorar essa. F é igual a Bill. Ah, tá. F é igual a Bill. Beleza. E B é igual a μ vezes I sobre 2πd. Junta os dois dessa porra toda que nome. Porque o cara olha pra isso e fala assim, esquece essa matéria. Não. Isso é a junção das duas que você já sabe. E quem é esse D? D é a distância entre os fios. Por que D é a distância entre os fios? D não é a distância do ponto onde o campo está gerado? Só que um fio gera campo no outro. Um fio gera campo no outro. A distância não é a própria distância entre os fios? Então, não há mistério. E aí, quanto maior for a distância, como é que fica a força? Por isso que os fios são bem afastados. Mesmo assim, com um dispositivo de proteção. Mesmo sendo bem afastados. Então não precisa decorar essa, você já sabe essas duas. F igual a Bill, todo mundo sabe. F igual a Bill. Já tinha ouvido falar, não já? Fórmula hiper conhecida. E B igual a μ vezes I sobre 2πd, você viu também. Então junta as duas dessa coisa imensa. μ, produto das correntes, vezes L sobre 2πd. Vai decorar isso? Nunca. Nunca. Não tem como decorar isso. Não há como decorar. Junta as duas se cair. Vai cair? Não. Mas se cair, junta as duas. Ah, mas pode cair, junta as duas. Ah, eu prefiro decorar. Não vai conseguir. Não vai, não decora. Foi. Entenderam esse fenômeno de verdade? Também não acho bom decorar isso. Ah, sem mesmo sentido atrai, oposto. Eu acho que vocês podem se enrolar na prova, se cair isso. E aí vocês trocam, aí perde a questão de bobeira. Faz na hora, porra. Faz rapidinho. Bota um fio aqui, rapidinho vocês fazem. Bota uma corrente, bota o outro aqui, bota uma corrente. Pronto. Pronto, acabou. Num instantinho vocês fazem. É tudo com a mão direita mesmo, se eu tocar para a esquerda? Porque aí o cara aprende essa com a mão direita, a força mais com a esquerda, e fica assim na prova. Porra, não sabe nem o que é dito esquerda. Então faz a regra, vai. Essa corrente 1, vamos ver aqui, vai, mongolzinho, vamos ver aqui, vai. Corrente 2, vai. Faz aí, primeiro, me diz, o campo no fio 2 está entrando ou saindo? Não quero saber se atrai ou repele não, quero concluir. O campo no fio 2, entrando ou saindo?
Corrente está aqui. O campo no fio 2. Essa corrente não gera um campo no fio 2? Então vai, faz essa corrente. O campo está entrando ou saindo? Corrente para lá. Campo o quê? Entrando. Esse não é o campo gerado pela corrente 1? Agora faz a força. O campo está entrando, corrente para lá, ó, doente. Para onde está a força? Para baixo. Agora faz o campo nessa. Essa corrente não vai gerar um campo nesse fio? Faz. Entrando ou saindo? Faz, porra. Corrente para lá. O campo está o quê? Entrando. Pronto. Campo entrando. Agora me diz a força. Para cima. Saindo não pode, porra. Ou é para cima ou é para baixo. Saindo para onde? Da porta? Saindo. Porra, doente. O campo está o quê? Corrente para lá. Para onde está a força? Para cima. Atrai ou repele? Só isso. Vai. Vamos devagar. Tem só esse fio. Vamos devagarinho. Joca respeita os amiguinhos. Vai. Vamos lá. Tem só esse fio. Vai. Eu quero saber. Aquele fio gera corrente? Gera campo? Como é que faz aquele campo? Vamos lá. Como é que é a regra? É assim, né? Do lado de cá tá o quê? Do lado de cá tá o quê? Não é assim que faz a regra? Rodando? Mão direita, Aline. Não é assim? Então existe aqui, do lado de cá, um campo que tá o quê? Gerado por quem? Pela corrente 1. É o campo 1, certo? Aí eu resolvi, para complicar a tua vida, colocar um fio aqui. Resolvi. Esse fio tá ou não tá imerso num campo? Fios imersos em campo, sujeito a correntes, ficam sujeitos a uma força. Aí eu digo para você que a corrente que passa nesse fio é I2. Quero saber como é que fica a força. Para onde está a corrente? O campo está o quê? Corrente para baixo. Não dá a força para a direita? Certo ou não? Agora vamos lá. Essa corrente I2, esse fio, atravessado por uma corrente, gera um campo? Gera um campo? Como é que é o campo dessa corrente? Vai, faz. Como é que é o campo dessa corrente? Do lado de cá tá o quê? Então tem um monte de campo aqui entrando. Aí esse fio, tá ou não tá imerso num campo magnético? É atravessado por uma corrente? Vai ou não vai aparecer uma força? Vamos ver que força é essa? Como é que tá o campo? Entrando, corrente para cima. Para onde está a palma da mão? Então a força está aqui. Conclusão, os fios fazem o quê? Se repelem. Não é a corrente gerando nele mesmo. Isso é impossível. Porque se a corrente gerar um campo no fio, o fio ia andar sozinho. Entendeu? Imagina, se a corrente... Eu sou um fio, a corrente passa aqui. Se a corrente gera a força no fio, a corrente ia fazer o fio o quê? Entrar um corpo por si só pode se mover? Não, vence o princípio da inércia. Não pode. Então a corrente não vai gerar um campo nele, vai gerar um campo no outro fio. E a corrente do outro fio vai gerar campo nele? Nele? Não, vai gerar no outro fio. Por isso que primeiro eu faço a regra para achar como é que está quem. O campo, achei o campo, acha a força. Vamos botar um outro fio aqui, pronto. Aqui, quer botar outro fio? A gente botamos. Agora já era, ninguém mandou perguntar. Botar um outro fio aqui, pronto. Carol que fez besteira. Tá ali outro fio, vai. Tá imerso no campo? Vai, esse campo aqui, esquece esse aqui, senão vou ter dois campos, tem que fazer a resultante. Esquece esse. Corrente aqui, o campo tá aqui o quê? E aqui? Então tem um monte de campo aqui que tá o quê? Saindo. Certo? Agora eu vou botar a corrente. Como é que você quer botar a corrente? Subindo ou descendo no fio? Escolhe uma. Descendo. Corrente descendo. Pronto. Aqui está a corrente. Como é que fica a força? Vai. Como é que está o campo agora? O campo está o quê? Saindo. Corrente para baixo. A força está para lá. Agora esse vai fazer o quê? Vai gerar um campo
nesse, que vai gerar uma força que tem que ser de repulsão, porque se repele lá, aí tem que fazer um de novo, mesma coisa. Senão, se você botar várias, tem que fazer a resultante. Aí tem que saber qual é a intensidade, aí já muda demais. Eu tenho que saber quem é maior, o campo desse ou o campo desse, para saber se ele vai estar entrando ou se vai estar o quê? Saindo. Mas aí já é viajar demais. Porque essa corrente não está para baixo? Vai gerar um campo aqui o quê? E lá? Então esse gera um campo entrando, esse gera um campo saindo. Aí eu tenho que saber qual é a resultante dos campos. Para saber se como resultante ele entra ou se ele o quê? Sai. Aí eu tenho que saber as intensidades do campo. Aí eu tenho que calcular o campo de cada um para ver quem é maior. Para se sobra entrando, sobra o quê? Ou se sobra zero. O que não teria força nenhuma.